Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Chegando mais uma noite para a nossa live. Que Deus seja com todos. Cadê os nossos amigos, nossos irmãos, os nossos parentes, os nossos filhos, né, Cidinha? Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor para todos. Deus Cadê abençoe. vocês? Ih, Cadê vocês? Estou esperando chegar aqui para a gente começar essa live, né? Hoje a Jaque já chegou, o Robinho também. Paz do Senhor para vocês. E tem mais gente aí chegando, né? Que não está mandando mensagem, mas está curtindo aí, está reagindo. Nós estamos vendo lá em cima. Eu vi a carinha da Lica agora há pouco, mas sumiu, né? Tiago, a paz do Senhor, meu querido. Hoje nós vamos falar sobre tocha e trombeta. Quem é bom de Bíblia já sabe o que eu vou pregar, né? Amém? Dá um palpite aí, Robinho. O que eu vou pregar? Qual é o texto? Tocha e trombeta, lembra o quê? Irmã Rose, a paz do Senhor, minha querida. Saudade de todos vocês, né? Hoje eu vi um varão valoroso que veio aqui no meu portão, né? Passou agora há pouco aqui o Ireno, o Barreto, Pai do Senhor Ireno, Gustavinho, Claudineia. Deus abençoe vocês. Minha irmã Maria, cadê você, Maria? Maria hoje ia assistir. Hoje conseguiu resolver o problema da internet dela, né? Então, hoje ela ia assistir. Cadê você, minha irmã? Boa noite, irmã. Pai do Senhor, irmã Rose. Amados, nós estamos numa época que está dentro do contexto daquilo que Gideão viveu, amados. Irmã Elaine, irmão Gilberto, Pai do Senhor, está dentro daquele contexto. Porque naquele tempo tinha os inimigos ali cercando o povo de Israel, atormentando. E nós nos encontramos dessa forma, né, irmã Neuza? Adriano, Pai do Senhor. Quero que você vá comigo lá no livro de Juízes, capítulo de número 6. Eu quero ler inicialmente o versículo 12 e o 13 e o 14, que diz assim: Mas o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia. Uma Vera, Pai do Senhor, querido. Cadê Vandelan, que eu não vejo mais na live? Ah, Maria, apareceu. Pai do Senhor, minha irmã. Vou estar com saudade de você. David Santos. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez, Senhor, subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não tive eu? Eu fico maravilhado, amados, com a longanimidade, com a paciência, com a misericórdia de Deus. Porque aquilo que Gideão falou, que ele respondeu a Deus, aquele questionamento dele, é uma afronta, né? Deus fala para ele que era com ele. Mas como assim? Estamos sendo oprimidos pelo inimigo, né? Cadê o Deus dos nossos pais, que abriu o Mar Vermelho, sustentou o povo no deserto, abriu o Rio Jordão, derrubou os muralhas de Jericó, né? Cadê esse Deus?
É como nos comportamos muitas vezes diante de uma situação como essa que estamos atravessando, né? Cadê o nosso Deus? É claro que nós, que temos uma intimidade maior, um conhecimento maior, que buscamos, que estamos sempre na presença dele, entendemos que isso nos sobreveio, não que Deus seja mau, mas nós somos maus, né? O ser humano, o mundo, né? O mundo jaz no maligno, a palavra do Senhor nos diz, né? Tanta corrupção, ganância, iniquidade, sensualismo, enfim, um pecado, né, em geral, a iniquidade que está sobre a face da terra. Por isso Deus permitiu. Não é nem como um castigo, mas mais como um despertamento para que nós que já o servimos, o sirvamos ainda mais, nos aproximemos ainda mais, e para aqueles que ainda não o servem, comecem a servi-lo. Simples assim, amados. Né, irmã Magda? É assim que funciona. Aí você pensa, mas isso é injusto, não devia ser assim. Mas Deus foi misericordioso com Gideão. Deus parece que, né, nem escutou o que Gideão falou, né? Parece que ele não deu bola para o que Gideão falou, né? Parece que ele respondeu com uma palavra de incentivo, ao invés de ficar bravo, né, com Gideão. Se o Senhor ficasse bravo com nós, misericórdia, né? Graças a Deus. Muitas vezes ele não deixa né? Ele até ouve tudo que nós falamos, até que nós pensamos, mas ele tem misericórdia de nós e não deixa de nos abençoar por causa disso. Vamos ver o panorama desse texto, dessa época. A opressão dos midianitas. Porém os filhos de Israel, versículo 1 do capítulo 6, diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, como acabei de falar. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Né? 7 anos. Né? Nós já estamos aí com pouco mais de um mês, já não estamos aguentando mais, né? E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que são nos montes, as cavernas e as fortificações. Olha, se escondiam nas cavernas, amados. Fizeram fortaleza para se esconder, que o inimigo estava assolando. É como estamos vivendo, amados. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente, contra eles subiam. Então não eram só os amalequitas, tinha mais gente aliada a eles. E punham-se contra ele no campo e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam, com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aí clamaram ao Senhor, né? Se desviaram dos caminhos do Senhor, estavam adorando a Baal, como vamos ver um pouco mais à frente. Mas na hora que estavam no sufoco, clamaram ao Senhor. Ainda bem que o Senhor é misericordioso para conosco, amados, porque estamos também na mesma situação, né?
Muitos de nós temos clamado o tempo todo, né? O Senhor tem nos ouvido, tem ainda amenizado um pouco a situação, mas muitos nessa hora que lembram de Deus. Ei, temos que lembrar dele o tempo todo o tempo, porque Deus é bom o tempo inteiro Deus é bom, né? Tive muito essa frase nos filmes americanos, né? Mas realmente é verdade. E Israel empobreceu, como também está acontecendo, não só na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, mas no mundo inteiro. Vai atravessar uma crise difícil, amados. Temos que ser realistas. Mas nós vamos vencer. E aí estava vendo algo muito interessante que me chamou a atenção hoje. Um historiador sendo entrevistado, historiador de Taubaté, falando do estrago que fez a gripe espanhola há pouco mais de 100 anos. Eu não lembro não estava lá não. Mas ele, né, pesquisador, né, a mãe dele, a avó e a bisavó, ele é um rapaz até relativamente novo, mas pesquisador, né, diz que a avó e a bisavó dele eram daquela época, né, então ele pesquisou não só com a história, com os familiares, mas também, né, em livros, e foi terrível, amados. E não só a peste em si, mas a economia demorou muito tempo para se recuperar. Claro que ele falou de Taubaté, mas isso se expande ao Brasil e ao mundo. Né? Se você pesquisar, hoje não precisa nem ir nos livros da biblioteca, né? Digita aí no Google, gripe espanhola, você vai ver como é que foi. E o mundo não se recuperou? O Brasil não se recuperou? Sim. Vamos recuperar também dessa. Um beijo, velhinha, minha prima. Um beijão na Dedé. Amados, voltando aqui no texto. E sucedeu que, chamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiram. Os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos a minha voz. Aqui Deus está exortando, através do profeta: olha, eu tirei os descendentes de vocês do Egito, abri o mar vermelho, sustentei no deserto, a nova geração entrou aqui, com Josué, expulsaram os inimigos, herdaram a terra que manava leite e mel, conforme eu prometi, né? Claro que eu estou conjecturando, falando com as minhas palavras. E Josué avisou vocês, antes de terminar seu ministério de juiz, antes de morrer, falou: olha, vocês querem servir os deuses amorreus? Servir. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué deu a escolha, amados, mas eles preferiram os deuses pagãos daquela terra e deixaram o Senhor. Sabe por que é fácil seguir aos deuses pagãos ainda hoje? Porque pode tudo. Os deuses, eles ofereciam sacrifícios, queimavam criança, né? Para faziam sacrifício até com criança para os deuses deles. Faziam orgias, né? Era liberado tudo. É como muitas religiões, né? Agora, quem quer seguir esta palavra, independente de religião, tem que deixar os deuses estranhos, né? Então Deus estava ali exortando
E além do profeta que veio para exortar o povo, Deus envia um anjo para falar com Gideão. Diz a Bíblia que veio um anjo, assentou-se debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Malhando o trigo no lagar, né, Miqueias? Não sei porquê, mas quando fala Gideão, eu lembro do Miqueias. Vou botar a música depois do Miqueias, tá aqui no gatilho já. Junto o povo Gideão, oh glória. Amados, Gideão estava fazendo algo inusitado, algo diferente. Porque trigo se malhava na eira, a palha ia embora com o vento, né? E ficava os grãos. Então era fora, num lugar aberto. Né? A tia Dedé conhece bem isso, né? Só que a gente não fazia com trigo, mas com feijão. Secava o feijão no terreiro, né? Que a gente chamava quintal de terreiro, né? No bom caiçarês. Né, velhinha? Aí que a gente fazia. Batia, estavam umas varas de bambu bem compridas, batia, né? O feijão soltava da bainha, aquela bainha virava uma palha. Muitas vezes tinha aquela peneira de vime, né? De palha, que chamava de pá, né? Mas na verdade era tipo de uma peneira, onde abanava ali, jogava para cima. Jogava para cima, a palha ia embora e ficava o feijão. Não era assim que a gente fazia, Dedé? E comia aquele feijãozinho gostoso, né? Eita glória! Então, isso era para fazer no lugar aberto. E o lagar era onde se pisava as uvas para se fazer o vinho. Só que ele estava malhando o trigo no lagar para os esconder dos midianitas. Eu creio que com medo, sim, também do inimigo, porque quem não tem medo? Né? Todos nós temos. Uma massa, Pai do Senhor, querido. Mas também uma estratégia, preservando ali o alimento para a casa dele, para a família dele. Então temos que usar estratégia. É o que nós estamos fazendo, amados. Nós estamos, né, no nosso lagar, no nosso escondido, na nossa casa, por enquanto, aleluias. Vamos aproveitar para alimentar essa família linda que está aí, do outro lado da telinha do meu celular. Né? E Gideão questiona, né, como nós vimos, Senhor, mas como assim? O Senhor é conosco, sim, está acontecendo tudo isso. É como se a culpa fosse de Deus. Da mesma forma hoje, amado, o povo culpa Deus. Onde está Deus? Cadê o Deus dos crentes? Os crentes estão orando e não está acontecendo nada. Eles pensam que não, mas Deus está fazendo uma revolução na... Assim, aquele abraço, meu irmão. Amados, aí a Bíblia diz, eu vou pular alguns versículos para a gente ganhar tempo, porque a história é longa, amados. O caminho é longo. E as horas passam, né? Gideão, amados, questiona com Deus e o Senhor fala para ele, né, que ia usá-lo para livrar Israel da mão dos midianitas. E ele questiona com Deus, ele diz, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa do meu pai. Por isso que eu lembrei de você, Miquel. O menor da casa do pai dele era ele. Mas é o único que estava trabalhando, ou pelo menos naquele momento. O único que teve a estratégia de garantir o seu sustento. Então ele era inteligente e estava
trabalhando. Deus chama quem está trabalhando, meu irmão, minha irmã. Deus tem chamado, mas que você trabalhe. Davi foi chamado para ser rei de Israel. Ele estava onde? No campo, cuidando das malhadas, das ovelhas do seu pai. Aleluia. Aleluia. Gideão também estava trabalhando. E Deus sabia que Gideão, embora fosse jovem e inexperiente, mas era homem valente, determinado. E ali, amados, Gideão pede o primeiro sinal. O Senhor disse: porquanto eu hei de ser contigo. Tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Aleluia. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me o sinal que tu estás comigo. Rogo que daqui não apartes, para que eu volte e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. Então Gideão preparou um caldo e bolos sem fermento, de um éfa de farinha, a carne pôs um cesto e o caldo numa panela e trouxe debaixo do cavalo e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos sem fermento e põe sobre essa pedra, e derrama-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos. Então subiu o fogo da pedra e consumiu a carne e os bolos sem fermentos, e o anjo do Senhor desapareceu aos teus olhos. Então ali Gideão teve a primeira experiência, a primeira prova de que Deus era com ele. Mas ainda temeu. Ele achou que ele ia morrer. Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém, Senhor, te disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Porque acreditava-se, amados. O povo não era como hoje, não. O povo hoje não tem reverência. O povo é irreverente, o povo não respeita. Faz piada com Deus, com Jesus, faz peça, faz tantas chacotas, aí que a gente vê. Aí depois reclama: Senhor, por que tu não me deixou? Por que veio essa prova? Por que o inimigo está furioso? Por causa de tudo isso. Mantel? Irmã Marlete. Marluce? Marlene? Passou, tá chegando direito. A letra é pequenininha, estou longe da tela. Irmã Marlene, cadê o Vila, irmã Marlene? Como é que tá o vozinho? Tá tudo bem? Amados, Gideão, então tinha esse costume. Eles achavam que se visse a face de Deus, ou se visse o anjo, eles morreriam. Falou: calma, Jesus, tu não vai morrer não. Aí ele edificou um altar ao Senhor, e chamou-lhe o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está em Ofra as abiesritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume desse lugar forte, no lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás um holocausto com a lenha que cortarás o bosque. E Gideão assim fez, amados. Aleluias. Pegou 10 homens e fez aquilo que o Senhor falou. Derrubou a estátua de Baal, cortou o bosque que ficava ao pé da estátua e fez um altar ao Senhor. É o que nós temos que fazer, amado. Derrubar os deuses pagãos da nossa vida. Aleluia. Ah, pastor, mas eu não adoro nenhuma imagem, nenhuma escultura, nenhum deus pagão. Muitas vezes nós achamos que não. Mas será que o Senhor sempre é a prioridade na nossa vida? Ou de vez em quando você dá uma espiadinha no Big Brother? Crente que assiste Big Brother, para mim não é crente não. Me desculpa falar. Só tem, como diria minha mãe, se estivesse vivo, só tem sem vergonhice naquele negócio. Maria? Então, amados, temos que tirar os altares de Baal.
nas nossas vidas. Deus tem que ser prioridade, amados. Claro que temos que trabalhar, conversar, temos que ter um momento de lazer, de descontração, sim. Mas quantos deixaram de ir na igreja para ver a final de um campeonato? Não estou falando que é pecado se futebol, não. Mas podemos viver muito bem sem ele, não tem futebol, e aí? Alguém morreu por causa disso? Né? Então, amados, muitas vezes deixamos, né, de fazer com que Deus seja prioridade, né? Deixamos Deus em segundo plano. Isso é idolatria. Então, amados, temos que crer e exercer a prioridade de Jesus em nossas vidas. Então vamos derrubar os altares de Baal. Vamos adorar somente a Ele, né? Que tem gente que adora, né? Idolatra, né? Não digo adora, mas idolatria é a mesma coisa. O que é idolatria? É colocar outras prioridades na frente de Deus, né? Um artista, um esportista famoso, né? Tem gente que idolatra até político, né? E como, né? Mas deixa isso para lá. Então, amados, Gideão fez isso. Fez altar ao Senhor, ofereceu o holocausto. E o povo viu o estátua de Baal derrubado. E, claro, não tinha como esconder, né? Gideão pegou 10 homens, um carro de boi. Se fosse hoje, pegaria um trator, né? Quem que não vai ver um trator derrubando uma estátua? E foram bater na casa dele logo cedo. Olha só, amados. Olha como estava o povo. Olha a apostasia. Né? Como o povo estava afastado de Deus. É como hoje, muitos estão afastados. Foram contender com Gideão porque ele tinha derrubado a estátua de Baal. E foram na casa dele. E o pai dele é um homem sábio, né? Podia ser a família menor, mais simples, mais humilde. Falou, o seu filho derrubou a estátua, vai fazer o que com ele? Ainda matou o seu boi. Ele falou, estão contendendo, estão defendendo Baal. Baal não é Deus? Deixa Baal tratar com meu filho. Que Baal contenda com ele. Sabedoria, né? E Baal era um Deus, né? Mudo, cego e surdo, como a Bíblia diz, né? Tem pés, mas não anda, tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala. Sejam semelhantes a eles, aqueles que os fabricam. Isso, mano, uma estátua não tem poder nenhum. Então, o pai, né? Gideão falou, olha, deixa Baal acertar as contas com ele. Só que Baal não podia nada, ele não pode, né? Só quem pode é o nosso Deus. Aleluia. E o nome de Gideão mudou, né? Passaram a chamá-la de Jurubaal. Ou seja, Deus que Baal que contenda com ele, né? E então, amados, a Bíblia diz que os medianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente, todo aquele povo que estava oprimindo o povo de Israel, chegaram mais perto, acamparam no vale de Jezreel, mais perto ainda do povo hebreu. E o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesitas se ajuntaram a ele. Aleluia. Amados, olha a buzina. A primeira vez que a buzina foi tocada foi para arrebanhar. Foi para convocar uma assembleia solene. Convocar um povo para guerrear contra o inimigo. A buzina, ou a trombeta, né, de chifre de carneiro, ou o chofar, né, como os judeus chamam hoje, serve para isso. Como é lindo, né? Quando a gente
escuta um chofar, né? Quem já escutou sabe disso, né? Arrepia até a gente, é lindo. E Gideão toca a buzina e convoca o povo. Convoca o seu povo, os abiasitas, né? Foi todo o povo de Israel, né? E enviou mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também se juntou após ele. Também enviou mensageiro a Azer, a Zebulon e a Naftali, que saíram ao encontro. Aí agora, depois ele chama. Até porque assim, Manoel não ia escutar a buzina. Ele manda mensageiros e chamou mais essas tribos. E Gideão disse a Deus: se há de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porém aí ele faz mais outra prova. Deus teve paciência com Gideão. Ei, meu Deus do céu. Teve comigo, teve com você também. Primeiro Gideão questiona a Deus. Depois faz a primeira prova com o anjo. Agora faz outra prova. Uma prova que parece coisa de criança, né? Eu porei um novelo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no novelo e toda a terra ficar seca, então conhecerei que há de livrar Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o novelo e do orvalho espremeu no novelo, encheu uma taça de água, né? O novelo de lã ficou cheio de orvalho e a terra sequinha. Aí Gideão disse a Deus: não se acenda contra mim a tua ira. Senhor, fica bravo comigo, vou pedir mais uma prova. Eita, Gideão, hein? Pedir mais uma prova. Aí inverteu a história. Ele queria que o novelo ficasse seco, né? E que a terra ficasse molhada do orvalho. E Deus fez assim. Olha a paciência. Ei, quando Deus quer livrar o seu povo, amado, como eu creio que Ele quer livrar, Ele tem paciência. Faça a prova com Deus. Pode fazer. A Bíblia diz: provai e vede como o Senhor é bom. Né, irmão Wanderson? Aleluia. Pai do Senhor, irmã Marilene, missionária. E assim foi, amados. Então Jurubaal, né, que era Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia e se acamparam junto na fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos Midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. Jurubaal, me lembrou agora. Cadê Baal que contendeu com ele? Baal não é de nada. É um Deus morto. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os Midianitas na tua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. É assim mesmo, amados. Se aquele povo ganhasse aquela guerra, não, nós somos bons, somos guerreiros. Aí Deus fala para ele apregoar os ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Amados, 32 só ficou 12. 20.000 voltaram. Pai do Senhor, irmã Jamile, paz. Então, amados, eles estavam só esperando. Eles foram, de repente, para não ficar chato, né? Igual quando a Cida quis andar de cavalo lá no lugar que a gente foi. Falei: vou acompanhar ela, né? Mas torcendo para ela falar: vou desistir. Mas não é que ela teve coragem, foi, eu tive que acompanhar. Então tem gente que às vezes está com medo, mas vai junto para não, né? Para não fazer papel de covarde, né? Mas no fundo está morrendo de medo. Então ele só estava esperando Gideão falar: pode voltar. E 20.000 voltaram. Aí ficou 12.000. Opa, mas ainda dá para ganhar a guerra, né? O que Deus fala para Gideão? Ainda há muito povo. Faz descer as águas e ali os provarei. E será que aquele
que eu disser, esse contigo, esse será contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber água com a língua, como a lambe o cão, esse porá parte, como também todo aquele que se baixar de joelhos e beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo abaixou de joelhos a beber a água. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Aí ficou estreito para Gideão, hein? 12 mil, só ficou 300. 11.700 voltaram para casa. Por quê? Porque, amados, um guerreiro, um homem de Deus, um soldado de Deus, ei, minha irmã, meu irmão, tem que vigiar. Você já viu o cão, o cachorro bebendo água? Ele mete a língua na água, mas ele fica olhando para você. Se estiver perto dele, ele fica com os olhos levantados, vigiando. Então aqueles que enfiavam a mão na água e levavam a boca, estavam atentos contra o inimigo. Os outros não, caíram de joelho, né? Queria que enfiaram a boca no rio e beberam água, né? Ei, crente, vigia, vigia, né? Vê aonde você anda, com quem você anda, o que você fala, o que você assiste, o que você lê, o que você ouve, né? Vamos vigiar. Nesse tempo, temos que orar e vigiar. Muitos estão criticando, porque cadê os crentes que estão escondidos? Não estamos escondidos, não. Estamos como Gideão, esperando a estratégia de Deus. E diz a palavra do Senhor, amados. Eu sei que muitos de vocês conhecem, de cor salteado esse texto, mas a pregação é isso, né? Você aplica o que está aqui na Bíblia, né? No contexto de hoje, que nós estamos vivendo. E diz a palavra de Deus, amados, que com aqueles 300 homens, Gideão, então, vai para a batalha. Com esses 300 homens que lamberam a água, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém, os 300 homens reteve e estava o arraial dos midianitas embaixo do vale. Então eles ficaram ali acampados, né, acima, né, numa posição estratégica onde Deus mandou, o inimigo abaixo e eles ali mais lugar mais alto. É isso. O inimigo sempre está por baixo. Aleluia. Mais que ele pensa que ele está vencendo, né, ele está perdendo, irmãos. Aí, o que Gideão fez? Sempre ouvindo a voz de Deus, né? Naquela noite o Senhor disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes a descer, desce tu e o teu moço Purá ao arraial, e ouvirás o que dizem. Então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. E então desceu ele com o seu moço Purá até o extremo de sentinelas que estavam no arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos. Multidão, não dava nem para contar quantos soldados tinham. E Gideão só com 300 homens, né? A comparação aqui é os inumeráveis, os seus camelos como areia que não era na praia do mar. Você não dá nem para contar quantos camelos ele tinha. Era um povo poderoso, um povo guerreiro. Mas para Deus não tem essa, irmãos. Davi derrubou o gigante com 5 pedrinhas. Sim ou não? Não, com uma só. Ele pegou 5 porque era precavido, irmãos. Então, vejo vigilância também nesse ato de Davi. 5 pedras. Se não acertar a primeira, acerta a segunda.
E assim vai, a terceira, mas na primeira, né? Deus podia falar para ele, não, pega uma só. Mas Deus gosta de homem prudente, vigilante. Viu, varão? Viu, varoa? Viu, jovem? Aleluia. E assim, amados, estava ali, né, não vou ler para a gente ganhar um tempinho, 2 sentinelas, Gideão conseguiu chegar pertinho deles, falando ali, e um contou o sonho para o outro, que viu um pão de cevada enorme descendo morro abaixo e esmagando, né, o povo, né, no arraial deles. E olha como o outro fala. Sabe o que é isso? É Gideão e a sua espada e seus homens e o seu Deus que está vindo contra nós. Ei, os inimigos temiam o povo de Deus, como o inimigo hoje também teme, amados. A Bíblia diz que quando Josué, um pouco antes, entrou na cidade de Jericó, né, lá atrás, logo que atravessaram o Rio Jordão na terra de Canaã, estava acampado e vieram os espias à cidade de Jericó. E Jericó era aquela fortaleza, amados, aqueles muros espessos. Eles estavam com medo. Aquela meretriz contou para os espias que o coração do rei e do povo de Jericó estava se derretendo de medo do povo de Israel, porque tinha ouvido falar nos feitos do Deus de Israel. Naquele tempo não tinha Facebook ainda, não tinha WhatsApp. Mas já tinha chegado até eles que aquele Deus tinha aberto o Mar Vermelho, tinha sustentado aquele povo no deserto, tinha aberto o Rio Jordão para eles entrar. Estavam com medo. E assim acontecia aqui. E assim acontece hoje também. Que o inimigo conhece o poder de Deus. Então vamos fazer com o Gideão, não vamos ter medo não. Aleluia. E Gideão voltou confiante, né? Viu que eles estavam com medo, né? Ali o sentinela profetizou a própria derrota, né? Olha só o que ele fala aqui. Não é isso outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado nas suas mãos os medianitas e todo esse arraial. Olha só, amados, a fama de Gideão já tinha corrido só pelo que ele havia feito, só por ele ter derrubado a estátua de Baal, só por ele ter arrebanhado um grande exército. Só os medianitas não sabiam que só tinha 300 homens, né? Eu não imaginava que isso ia acontecer. Só um louco, né? Podia pensar que eles iam contra ele com 300 homens. Eu falei, Gideão vai nos pegar. O Deus dele é muito forte. Ei, o inimigo conhece você e conhece o seu Deus. Ele me conhece, ele nos conhece, ele conhece o nosso Deus. Aleluia! Olha só, conhecia Gideão e até o nome do pai de Gideão. Aleluia. Aí, amados, o que Gideão faz? Ele ouviu aquilo, né? O sonho, a explicação, adorou a Deus, falou, oh, Senhor, tu és poderoso mesmo, né? Tu és maravilhoso. E voltou ao arraial, cheio de fé, né? De coragem. E disse, levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas em nossas mãos. Aleluia. Ei, daqui a pouco é hora de nós levantarmos, amados. Que Deus vai dar o inimigo nas nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 esquadrões. Olha a estratégia, hein? E pôs nas mãos de cada um buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. Tochas acesas. Os cântaros, que era para água, agora estavam com tochas acesas. Como é que acendiam uma tocha dentro de um cântaro, né? no jarro, a linguagem mais nossa? Tinha que colocar azeite. Ei, se o seu vaso, se o seu jarro, se o seu cântaro estiver cheio de azeite, o fogo vai pegar, aleluia! E vai virar uma tocha que vai amedrontar o inimigo.
E a buzina de Gideão agora, não era só dele, cada um tinha uma buzina. Porque o som de 300 homens, dividido em 3 lugares diferentes, 3 pontos estratégicos, espalhados, iria dar a impressão de que uma multidão estava descendo para cima, né, ou para baixo, né, para dar com tudo no arraial dos medianitas. Aleluia. Então, amados, é hora de encher o cântaro de azeite, é hora de deixar a tocha acender, e é hora de tocar a buzina. Mas não aquela buzina do início, para convocar o exército, mas agora a buzina com o toque de atacar o inimigo. Aleluia. Buzina, para nós, né, com trombeta, simboliza a propagação da palavra de Deus, a propagação do Evangelho de Cristo, a propagação do poder de Deus através das nossas vidas, amados. A tocha numa mão, buzina na outra, e no momento certo que tocar a buzina, sabe o que vai acontecer? O que diz aqui? Versículo 20. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas para tocarem. E clamaram: espada do Senhor e de Gideão. Não era espada de Gideão e do Senhor, né? Do Senhor e de Gideão. O Senhor sempre na frente, né? Gideão, embora agora fosse um grande líder, um grande chefe do exército do povo de Deus, mas ainda mantinha sua humildade, né? Humildade é o segredo, amados. Por mais que o Senhor te eleve, te exalte, se humilhe diante dele. Aleluia! E conservou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando fugiu. E tocando, pois, os 300 homens as buzinas, o Senhor tomou a espada de um contra o outro em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá, até Betesita, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tebete. Ou seja, aquele exército fugiu para longe, meu irmão, minha irmã. Eu estava meditando, estava até deitado um pouco no sofá aqui, ouvindo louvor e meditando nessa passagem, né? Estava descansando um pouco, né? Tem outra coisa para fazer, tem que descansar, né? Estou cansado, tenho que descansar, gente. Brincadeira, né? Mas eu estava deitado, estava com um pouco de alergia, então eu fiquei deitado ali para dar uma melhorada, né, no nariz, senão não ia conseguir pregar agora, né? Então, amados, e eu lembrei, estava meditando nessa passagem, e como eu já conhecia o texto, fiquei mentalizando ali, né? E sabe o que Deus me mostrou, amados? Esse dia até não sei se você percebeu, que ela estava ali na cozinha, eu comecei a orar baixinho em línguas, e comecei a sentir a presença de Deus, e comecei a chorar. Oh, rabaço de rai. Quando nós tocamos a buzina, no momento certo, quando nós acendemos as tochas, ou seja, quando nós saímos dessa situação, saímos do nosso arraial para lutar contra o inimigo. Aleluia. Né, Gilmar? Deus te abençoe. Beijão para Dani, que é aniversário dela, né? Foi ontem. Os meninos aí, Deus abençoe. Né? O menino seu deve estar enorme, né? A Lorena deve estar uma moça. Amados, sabe o que Deus me mostrou, amados? Assim como o exército de Gideão, aleluia! Ali se degladiando entre si, porque Gideão sobradou a espada de Deus e de Gideão. A espada de Deus foi, e de Gideão
ficou ali, só com os cântaros acesos, e tocaram a buzina. E os inimigos acharam que eram grandes exércitos. E na confusão, na escuridão, começaram a se matar uns aos outros. Sabe o que eu vi, amados, na minha mente, quando eu mentalizava essa passagem? Quero ver esse maldito vírus se destruindo, um comendo o outro, no ar, na superfície que eles estiverem, dentro do organismo que está contaminado, um comendo, destruindo o outro ali, brigando entre si, se destruindo e preservando a vida desse povo que clama por um Deus vivo. Tocar a buzina é clamar, né? Ontem fizemos a vigília online com o nosso pastor presidente, né? Quantas pessoas estão orando, né? Quantas lives. Hoje eu dei uma passada na live do pastor Fábio, depois junto com a Cidinha aqui assisti um pedaço do apóstolo Alexandre. Quantas pregações, quantos louvores. Isso é tocar trombeta. E que eu sou o canto, amados, pode ser cheio, o vaso possa ser quebrado, né? Para que saia água e entre o azeite, para que possa. Eu fico imaginando aqueles soldados, que na verdade não eram soldados, eram homens simples, não era um grande exército. Se você for ler mais à frente, eu não vou prolongar, mas diz a palavra de Deus que as outras tribos, os outros que não foram chamados, a Bíblia não diz, mas eu quero conjecturar que até aqueles que voltaram com medo, pois foi o Gedeão, por que não chamou a gente? Por que só? Porque a Bíblia diz que eles começaram a perseguir os medianitas que não morreram ali na luta entre si, eles foram perseguindo, e o povo ainda achou ruim. Por que não chamou? Entendeu? E muita gente vai fazer assim quando passar. Ah, mas se não fosse eu, se eu estivesse lá. Muitos vão querer levar a glória, mas a glória é do povo de Deus, amado. Não é de A, de B, nem de C. Não menosprezando os médicos que estão aí na frente da batalha, todos os profissionais da saúde que estão lutando, os cientistas que estão aí descobrindo remédio e tal, mas estão lutando com um inimigo terrível, que ninguém conhece ele direito, ninguém consegue explicar como que ele se multiplica, né? Ele age numa pessoa do jeito, outra do outro, não existe um padrão, mas nós vamos vencer. Porque assim como Deus foi com Gideão, Ele é comigo, Ele é contigo, Ele é conosco, aleluia! Creia! Rabassi, rai de casa. Contempla comigo para os olhos da fé, ó, os vírus se comendo, se destruindo, e o povo de Deus glorificando o Senhor, tocando a buzina, cheio do azeite, cheio do fogo do Senhor. Amém? Solta a música aí esse dia. Como essa música é comprida, né? A gente vai depois deixar ela mais no fundinho só. E vamos orar. Aleluia, Jesus. Você é um varão valoroso. Você é uma varoa valorosa. Você é um jovem valoroso. Uma jovem valorosa. O Senhor é contigo. O Senhor é comigo. O Senhor é conosco. Aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Glória a Deus. Grande vai ser a escolha, os covardes e medrosos do caminho irão voltar. No nosso meio não tem medroso não, né? Aleluia. Eu vou marcar a Pai do Senhor, Flávio. Te darei o livramento, pois somente com 300 eu te darei. Ô, glória! Aleluia! 32.000 era a quantidade de homens apostos para pelejar. Aparentemente, todos corajosos, preparados para lutar. Porém, há momentos que Deus resolve agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: vai
Ainda tem muita gente. Ei, só os corajosos. Só os vigilantes. Muito é o povo que está contigo. É. Dar os midianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: Glória a Deus. a minha mão me livrou. Apregou, pois, agora aos ouvidos de todo o povo, dizendo: os covardes e medrosos vão. Aleluia. O Senhor é contigo, varoa valorosa, magra. Aleluia. Dionéia, Deus te abençoe, a paz do Senhor. Começou a voltar. Irmã Vera, cadê Vandelã, Vera? 20 Não vê ele não, viu só? Porém, há momentos Cadê as meninas? Tá tudo bem? Sueli, de diferente. Soraya. E o Senhor Noticias de Deus, ainda tem muita gente. É, Deus. E disse o Senhor a Gideão: faz descer o povo às águas, e ali os provarei. E há de ser que aquele que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. Aleluia. Glória a Deus. E Gideão ordenou descer as águas, e de longe começou a entender que Tô lembrando, varões, da nossa peça, né? O Congresso dos Varões. forma que o povo falaria, Na nossa entrada, com cântaro, com tocha, né? Com tocha e com e espada. levar este serviria. Quem tem uma foto desse congresso, posta para nós amanhã. Este voltaria. Acho que no site da igreja tem, vamos ver se eu acho lá. E o segredo de Jeová naquele momento É, Deus. era escolher dentre os 32.000 Somente 300. mas 300 com buzinas, 300 com cântaros, 300 com tochas, 300 com fogo, 300 que obedecem, 300 corajosos, Tá vendo? 300 As qualidades dos 300? 300 valorosos, porque Deus quando entra na guerra, é dele o comando, é dele a estratégia, manda quebrar o É dele a estratégia, não é no homem não. que as buzinas não tem de entender o trabalho Aleluia. de Deus e o resultado é vitória. Ô, glória. Vitória, Um abraço para ele, quero conhecer ele, meu velho. vitória, vitória, vitória. O pai dela tá assistindo, ô, glória a Deus. Vitória, Deus está dando livramento. Aleluia. Glória, glória, glória. Resultado é vitória, 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 vitória. Se 32.000 não querem ir, Deus usa os 300. Mas 300 com buzinas, 300 com cântaros, Primeiro congresso. 300 com tochas, 300 com fogo, 300 que obedecem. Nos sites que tem essas fotos aí. 300 verdadeiros, 300 valorosos. Aleluia. Se 32.000 não querem ir, Deus usa Os os 300. 300. Aleluia, a vitória do povo de Deus. Aleluia. Meu Deus, para fazer obra não precisa muita gente não, irmãos. Precisa de gente corajosa, gente vigilante, gente obediente, que obedeça a estratégia de Deus, né? E que tenha fogo e tenha trombeta. Amém? Vamos orar? Quero orar. Pode deixar essa música. Quero orar pela vida da família do amigo nosso, vizinho nosso, que faleceu, tio do Cláudio, inclusive. O Cláudio pediu oração por ele, o Guido, mas aprove a Deus levá-lo, mas ele entregou a vida para Jesus no leito do hospital, né?
A filha dele disse que até batizou ele lá, jogou uma água nele para batizar. Aleluia. E eu creio que Deus o recolheu. Mas a família, claro que sente a perda, sente a dor. Orar também para a família do Hamilton, família da Graça, nossa irmã Graça aí da Estufa. E por tantos outros, né? Maria Moura. A família também da Marisa, né? Que a moça também faleceu, estava orando por ela. Mas a gente ora, mas é Deus que dá a última palavra, né? Então, se aprove a Ele que fosse dessa maneira. Cabe a nós orar para que Deus console os familiares, né? O netinho da minha prima Sabrina, que estávamos orando por ele, nasceu. A mãe estava com uma complicaçãozinha lá, mas me parece que já está bem. Preciso falar com a Sabrina, não falei com ela hoje. Mas eu quero orar com você nesse instante. Por todas essas causas que eu falei e tantas outras, né, que você conhece. Senhor Deus, te louvamos, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por mais uma noite na Tua presença, Pai. Por mais, meu Deus, uma mensagem que o Senhor me deu, Pai. E assim como Tu foste com os Gideão, ser conosco nessa batalha, Pai. Visita, Deus eterno, essas vidas, ó Pai, das quais eu falei, essas famílias, ó Pai, que perderam o seu ente querido, Pai. Oh, abençoa a senhora Natinha, Senhor, da nossa prima Sabrina, Pai. Pai Santo, Pai amado, contempla, meu Deus, aqueles pedidos de oração que estão naquele grupo ali, Senhor, da missionária Marilena, Pai. E tantas outras vidas, ó Pai, necessitando de Ti, Pai. Pai, nós clamamos, ó Pai, para que Tu venha, Senhor, no nosso socorro, Pai. E para que esse vírus se destrua, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oramos pelos profissionais da saúde, Pai. Oramos, ó Pai, pelos caminhoneiros. Oramos, ó Deus, ó Senhor, pelos coletores, meu Deus. Oramos, ó Deus, por aqueles que têm que trabalhar, Senhor. Que Tu guarde, Pai, livre de todo mal. E aqueles, meu Deus, que não estão trabalhando, que fiquem em suas casas, Senhor. Oh, para que possamos, ó Pai, continuar como estamos, com esse quadro estável, Pai. Apesar de alguns casos, ó Pai, mas Tu tens, Senhor, nos guardado, Pai. Abençoa as autoridades da nossa cidade, prefeitos, vereadores, ó Pai, secretários, Senhor, magistrados, meu Deus, polícia, Senhor. Ô, Senhor, bombeiros, ó Pai, todos aqueles que estão trabalhando, Pai, em prol, Senhor, do combate a esse vírus, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu sou nosso governador, Pai, também nosso presidente, Pai, esse novo ministro, que, em vez de ficar medindo forças, ó Pai, que ao invés, meu Deus, dessa disputa política, Pai, esse povo se una, Pai, em torno do único objetivo, Pai, que é erradicar esse vírus, ó Pai. Oramos pelos demais países, ó Pai, ó Senhor, pela Europa, pelos Estados Unidos, pela América Central, América do Sul, pela África, Pai. Ali, Senhor, no Equador, Senhor, aquela cidade de Guayaquil, onde está terrível, Pai. Pelos países africanos também, que não têm condições sanitárias, ó Pai, e de saúde, Senhor. Guarda aquele povo, Papai. Pai, alguma cidade do Nordeste, Pai, que estão, ó Senhor, com índice maior, como no Ceará, Pernambuco, como no Maranhão. Pai Santo, Pai amado, sabemos que aqui em São Paulo também tem muitos casos, no Rio de Janeiro, mas também temos mais recursos, ó Pai. Meu Deus e meu Pai, oramos pela nossa cidade irmã, Pai, pela nossa vizinha Caraguatatuba, Pai, que também tem, ó Pai, casos acima da média, Pai, e muitos internados, ó Pai. Pai, cuida do Teu povo, Pai. Ó, só Tu, Pai. Tu és o mesmo Deus, Pai. De Isaac, de Abraão, de Jacó, de Moisés, de Josué, de Gideão. Aleluia. Tu mesmo ontem, hoje será por toda a eternidade. Portanto, meu Deus, toma Teu povo em Tuas mãos. É que eu te peço e crendo te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã tem mais uma live. Na quinta-feira
O presbítero Gilberto está trazendo uma mensagem para nós, lá da igreja. Ele e o grupo de louvor vão estar lá, só eles, né? Naquele esquema aí, e orientado pelos órgãos de saúde, né? Distanciamento social, álcool gel, máscara. Não vai pregar e cantar de máscara, né? Mas para ir até lá, né? Porque se chegar alguém lá, questionar alguma coisa, estamos dentro, né, dos limites, com 4, 5 pessoas no máximo na igreja. Amém? Então na quinta-feira e no domingo lá de São Sebastião, Pastor César. Amém? Combinado então? E amanhã nós nos vemos novamente. Parabenizar aqui os pré-adolescentes, a criançada na gincana, né? Hoje eu não consegui, né, participar da gincana, eu sempre acompanho, hoje eu não acompanhei, mas eu creio que foi bênção. Eu não acompanhei porque eu estava carregando o celular, não quis mexer nele para ter carga suficiente para fazer a live agora. Amém? Vamos nos despedir. Que a graça e a paz do nosso Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, digamos todos juntos. Amém! A vitória nossa pelo sangue de Jesus. A vitória nossa pelo sangue de Jesus. E a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Abraço. Amamos vocês. Aleluia.